Bem, meus amados irmãos, então nós estamos aqui hoje para trazer uma pequena reflexão. Certo? Ela se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, verso 14, que diz o seguinte, o texto sagrado: Por isto é que foi dito: Despertas, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, o nosso amado apóstolo Paulo quer dizer o seguinte: não que nós estejamos literalmente dormindo, mas é no sentido figurado, certo? Apenas uma figura de linguagem. Que quer dizer o seguinte: nós estamos, mesmo que acordados, estamos dormindo para as coisas espirituais. Uma coisa que em hipótese nenhuma deveria acontecer. Entendeu? Então nós temos que, ele nos alerta, desperta. Desperta para quê? Para o trabalho na obra de Deus. Porque tem muita gente relaxada, acomodada. A gente não pode se acomodar. Muitas pessoas estão invertendo os valores, né? Colocando o que é secundário na frente do primário. E o que é primário passa a ser secundário. O que em hipótese nenhuma pode acontecer. O que é primário para nós cristãos? É o reino do céu. O reino do céu, o reino de Deus. Certo? E a Bíblia Sagrada, vamos aqui abrir no livro de Mateus, capítulo 6, por gentileza. Mateus, capítulo 6, verso 33. Mateus 6, 33. Que diz o seguinte: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, 34. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus aqui ele está no Sermão do Monte e ele está falando, ele elenca algumas preocupações com a vida. E no final ele diz: não se preocupem com isso. Se preocupem primeiro com o reino do céu e com a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Muitos de nós estão preocupados com as coisas que não são tão pertinentes, coisas que não são tão urgentes quanto a obra de Deus, quanto o reino de Deus. Isso é urgente, urgente, extremamente urgente. Nós precisamos nos abraçar com a palavra de Deus, nós precisamos nos debruçar sobre a Bíblia, nos debruçar em oração, em jejum. Nós precisamos fazer, propagar o reino de Deus, evangelizar. Nós precisamos conversar sobre Deus. E mesmo que a gente não venha propriamente evangelizar, porque muitos não têm chamada, mas que nós evangelizemos com as nossas atitudes. Sejamos sal da terra e a luz do mundo, que o mundo olhe pra gente e enxergue Cristo em nós. É essa a nossa missão, que o mundo enxergue Cristo em nós. Muitas das vezes nós estamos no mundo, mas como se fosse também parte do mundo. Nós não devemos nos amoldar ao que está o mundo. Nós temos que ser diferentes do mundo, certo? Então eu vou trazer mais uma referência em Romanos 12, versículo 2, por gentileza. Romanos 12, versículo 2, que diz o seguinte, versículo 2: Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não devemos nos acomodar, meus irmãos, né? O texto sagrado, a nossa Bíblia, diz o seguinte, né? Que nós devemos conhecer a palavra, né? Ele diz o seguinte: errai por não conhecer as Escrituras. Vamos colocar aqui em Mateus 22, verso 29. 22, 29. Diz o seguinte: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Certo? Errais por não conhecer as Escrituras. A gente erra por não conhecer as Escrituras. Muitas vezes a gente se deixa levar pelas vãs doutrinas. Então que nós venhamos a conhecer a Cristo. Venhamos a buscá-lo, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, né? O tempo urge, é urgente que a gente faça isso. O mundo já é maligno, nós temos que nos preocupar com a nossa salvação, com conhecer a Cristo e tentar salvar o máximo de almas. Essa é a nossa missão na Terra, propagar o Evangelho de Cristo Jesus, né? E eu gostaria de também dizer que a gente tem que buscar enquanto a gente ainda pode achar. O profeta Isaías mesmo fala no seu livro. Vamos lá para Isaías, agora Isaías, por gentileza, Isaías 55, verso 6, né? Diz o seguinte:
Busquem no Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto ainda está perto. Chegará um tempo que nós não teremos essa oportunidade de clamar a Jesus. Clamar a Deus, né? Ainda é tempo, ainda dá tempo. Nos despertemos, tiremos a nossa... busquemos a Deus e Ele vai nos libertar com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que nós busquemos a Deus e Ele tirará as escamas dos nossos olhos e nós passaremos a ver o que antes já não víamos, porque estávamos com a mente cauterizada pelas coisas do mundo. O que era anormal hoje, para a gente, a igreja era uma coisa normal, pelo amor, pensar que você poderia deixar de beber, deixar de ir para a festa, farrear, fazer as coisas que são prazerosas, porque não adianta dizer que não é prazeroso, mas não é um prazer que vai lhe gerar frutos bons para Cristo, para a obra, para você. Todos esses prazeres, esses falsos prazeres são passageiros, e todos esses prazeres acrescentam dores. Quando você bebe muito, fica de ressaca no outro dia, né? O uso do cigarro causa câncer, diversos tipos de câncer, e entre outros problemas. Então, meus amados irmãos, nos contentemos, Senhor, com o prazer do Senhor, porque Ele é bom, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus, Ele não vai trazer nenhum prejuízo para nós, né? Ele mesmo fala na nossa Bíblia, qual é o filho que pede pão ao pai e ele vai jogar uma cobra? Assim é Deus, que dá 1000 vezes mais do que a gente pensa. Ele só dá um melhor. Imagine o pai de vocês não dá o melhor para vocês? Dá. Deus dá muito melhor do que seu pai pode lhe dar. Qualquer pessoa pode lhe dar uma coisa, Deus dá muito melhor. Certo? A recompensa de Deus é infinitamente melhor. Então nós temos que nos atentar para essas coisas. O tempo urge, né? O nosso clamor a Deus, nós temos que buscar conhecê-lo. Os dias são maus e cada dia que passa vai se tornando pior. Verdadeiras aberrações acontecendo cada dia, e nós não estamos nos atentando, nós estamos cegos, achando que é normal, não é normal. Muito do que é normal hoje, pergunta aos seus avós, até mesmo seus pais, não era normal na época deles. Não existia esse tipo de coisa, existia até, mas era pouco escondido, não tem. Hoje em dia, as coisas estão totalmente depravadas, tudo está deturpado. Estamos vivendo, por assim dizer, o tempo de Noé, até pior do que os tempos de Noé, né? Então, busquemos a Deus ainda enquanto ainda se pode achar, porque senão as portas da arca vão se fechar e nós não conseguiremos abrir, porque ela foi selada por dentro, por fora, por Cristo Jesus, e não conseguiremos abrir. Ninguém conseguirá abrir. A arca vai se fechar, o tempo de clamar a Jesus vai se acabar. Então que nós busquemos hoje, né? Oremos hoje, lutemos hoje, que a gente leia a Bíblia hoje, que façamos hoje, não deixemos para amanhã, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Nossa vida é um sopro, um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal, então que nós venhamos a nos debruçar sobre a Bíblia, sobre conhecer a Deus. O nosso amado pastor Ademir Júnior, ele fala uma frase de Oséias que eu acho fenomenal. Vamos colocar aqui no livro de Oséias, Oséias 6, gostaria de terminar e encerrar minha reflexão com esse versículo, Oséias 6, verso 3. Eu vou falar da NVI, nova versão internacional, e depois falarei da outra versão, que é a que eu gosto mais, a Almeida Corrigida Fiel. Diz o seguinte, Oséias 6, 3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, né? Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Então agora vamos ver aqui na outra versão, que eu particularmente gosto mais. Diz o seguinte: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? A sua saída como a alva é certa, e ele vos virá como chuva serôdia que rega a terra, né? Então é isso, né? Então busquemos, conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo Jesus, pois ele é a verdade. Ele é o nosso Salvador e Libertador. Então é com essa reflexão que eu gostaria de encerrar. Então, meus amados irmãos, se você puder dar um like, compartilhar, comentar, uma sugestão de vídeo, enfim, e que Deus possa te abençoar grandemente. Então, que nós sigamos e prossigamos em conhecer a Cristo.